Recentemente eu tava procurando alguns casos bizarros pra trazer aqui pro canal. E cara, eu achei que eu já tinha visto de tudo, sério. Mas aí eu acabei caindo em uma história que me deu um desconforto diferente. Foi aquele tipo de história que fica na sua cabeça depois que você termina de ler. Ela ficou conhecida como A Garota na Caixa. E só o nome já diz muita coisa, porque o que precisa acontecer pra uma pessoa ser lembrada assim? Então fui pesquisar. E cara, se prepara porque isso aqui não vai parecer real. Tudo começa em 1977. Uma jovem de 20 anos chamada Colleen Stan, uma garota comum, tranquila, sem nada fora do normal. Ela só queria visitar uma amiga e naquela época pegar carona era algo relativamente comum. Depois de se recusar alguns carros que pareciam estranhos, ela finalmente viu algo que passou segurança. Um casal com um bebê no banco de trás. E ali, na cabeça dela, não tinha perigo. Então ela entrou e foi aí que tudo acabou. No começo parecia normal. Conversa leve, estrada longa, nada fora do comum. Mas aos poucos, o clima começou a mudar. O silêncio, os olhares pelo retrovisor, aquela sensação estranha de que alguma coisa estava errada. Em um certo momento, eles pararam em um posto e Colleen foi ao banheiro. E ali, sozinha, ela teve uma sensação muito forte, como se uma voz estivesse dizendo, corre, sai daí agora. Mas ela ignorou e achou que ela estava paranoica. E o Colleen voltou do banheiro e voltou para o carro. Minutos depois, eles saíram da estrada e disseram que ia mostrar umas cavernas. Parecia um desvio simples. Até que a esposa saiu do carro com o bebê e aí o motorista virou para trás completamente frio e colocou uma faca na garganta dela. Ele amarrou as mãos dela e então pegou algo que mudaria tudo. Uma caixa de madeira, feita sob medida pesada com travas, quase sem ar. Ele colocou aquela caixa na cabeça dela e naquele momento o mundo dela simplesmente desapareceu. A partir dali, Colleen deixava de ser uma pessoa e passava a existir. Dentro de uma caixa. O nome do homem era Cameron Hook, e o que ele fez depois não foi só um sequestro, foi algo muito pior. Ele não queria só prender alguém, ele queria controlar, quebrar, transformar. Ele criou uma história, uma mentira absurda. Disse que existia uma organização secreta chamada A Companhia. Segundo ele, essa organização observava tudo, puniria qualquer tentativa de fuga e mataria a família dela se fosse necessário. E o mais assustador, com o tempo, ela acreditou. Colleen passou anos sendo mantida presa, dentro de caixas, debaixo da cama, sem poder se mover. E também, ele deu um novo nome pra ela, K, como se ela não fosse mais humana, só uma coisa. E o mais bizarro é que em alguns momentos ela teve chance de fugir por portas abertas, também em momentos sozinhas, e até visita à família. Sim, ela chegou aí pra casa dos seus pais e não contou nada, porque na mente dela, aquela organização ainda era real. Imagina isso por um segundo, você podendo sair, mas não acreditando que fugir significa a morte de todo mundo que você ama. É um tipo de prisão muito pior que física. Mas tudo começou a mudar anos depois. A própria esposa do sequestrador não aguentou mais e ela revelou a verdade. Disse que a tal companhia nunca existiu. Era toda uma mentira. Um controle psicológico. O mundo de Colleen desmoronou pela segunda vez. Mas dessa vez, para libertar. Ela saiu sem gritar, sem correr, sem cena de filme. Ela simplesmente pegou um telefone, ligou para ele, disse que estava indo embora. E foi. Depois de anos presas dentro de uma caixa, o sequestrador foi preso, condenado a mais de 100 anos de prisão. E até hoje, esse caso é considerado um dos mais perturbadores já registrados. Não só pelo que aconteceu fisicamente, mas pelo nível de manipulação, porque no fim, a maior prisão não era a caixa, era a mente. É o que mais assusta, porque mostra que às vezes o pior tipo de controle não precisa de correntes, só precisa de medo. E agora, eu quero saber de você. O que foi mais perturbador nessa história? O tempo que ela ficou presa ou o fato de que ela podia fugir e mesmo assim não conseguiu? Comenta aí, porque cara, esse caso é bizarro. Enfim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.